A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Vocês aí que vão assistir o vídeo. Hoje nós vamos começar com muita alegria. Irmão Jocelon e irmão Jefferson vão discorrer aqui sobre o livro de Romanos. Mesmo que vocês não venham hoje, venham próxima segunda-feira, pegue o bonde andando, mas não deixe de vir. Não deixe de vir. Sempre ganha, né, Jocelon? Verdade. Sempre ganha. Perdi o primeiro capítulo, vai para o segundo. E aprende mais da palavra de Deus. E hoje quem vai falar tudo aí, esses dois homens aqui do lado. Vamos ficar aqui aprendendo, ouvindo com muito prazer a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia, para estar pronto com a Bíblia aberta, né? Porque estudo da Bíblia a gente fica com a Bíblia aberta. Mas vai salientar que com muita alegria sermos mediados por você. É uma honra, é um prazer. É um prazer. Amém? Aqui estamos na presença de Pedro, Caio, não sei se vem mais alguém. Aquele meu amigo disse que vinha, estava pensando em vir também. Felipe. Mas vamos lá. Jocelon vai começar? Ou é Jocelon. Jocelon, quer você falar, dá um... Fique à vontade. É bom fazer um contexto, né? Contextualizar, né, dar algumas características da carta aos Romanos, que é a epístola mais longa, né? Alguns judeus dizem que por isso vai estar na frente das cartas paulinas. Você é a maior, você é a mais teológica, tem algumas características peculiares, como por exemplo, é em Romanos que está contido o maior versículo da Bíblia. Alguns dizem que é Salmo 119, né? Mas Salmo não tem capítulo. E o Salmo 19 é composto por vários cânticos. Então, Romanos tem o maior capítulo da Bíblia, que é o capítulo 8 de Romanos. Então, essas são algumas características desta carta de Paulo aos Romanos. Ela é a mais teológica, é a mais influente, e talvez por essa razão ela foi colocada em primeiro lugar entre as cartas do apóstolo. De modo contrário, a crença católica, a igreja romana não foi fundada por Pedro, nem por nenhum dos apóstolos. Alguns remetem que foi os crentes lá, começando de Atos 2, os que foram convertidos na Macedônia com Paulo, que vieram para Roma depois daquele episódio, que o judeu foi expulso. Quando voltaram já tinha tanto judeus como os judaizantes, né, que eram os crentes que aceitaram Jesus, mas tinha a prática do judaísmo, e Paulo tinha a vontade de ir lá justamente para colocar essas coisas em ordem. Paulo não atribui nenhum campo apostólico como líder de Roma. Por isso que ele tinha desejo de ir lá. Deus não permitia, né? E o desejo de doutrinar, né? Colocar justamente aquilo que estava em pauta dentro da igreja de Roma. E me parece, né, Luciano, assim, obviamente que a carta escrita aos Romanos não deixa claro isso. Talvez seja até meio complicado falar isso, mas me parece que não havia uma liderança, pelo menos assim, destacada na igreja de Roma, né? Não havia essa liderança. Não tinha. Como o senhor falou, segundo a tradição católica, diz que o apóstolo Pedro foi o fundador da igreja de Roma, né? E inclusive diz que foi o primeiro papa, né? Só que isso não tem nenhuma fundamentação bíblica e também na história. Pela própria época já deixa isso bem claro, que Romanos foi escrito mais ou menos no final da terceira viagem missionária de Paulo, né? Então, aquela igreja já existia de alguma forma. Se ele queria escrever lá, porque já estava lá a igreja. E justamente alguns teólogos dizem isso, que era advindo, tanto judeus como prosélitos lá de Atos 2, como os que foram aceitados lá na Macedônia e desceram para Roma por causa do episódio de que foi expulso por Cláudio, aquele negócio todo lá. Quando voltaram, encontraram já alguns pregando Jesus. E atribui a esse que estava dando Jesus justamente esses que foram vindo, aceitaram lá no tempo de Atos 2, sabiam de Jesus, estiveram com Jesus e estavam em Roma. Inclusive, Atos e Priscila vem de Roma, não é isso? Isso. Atos e Priscila, eles são expulsos de Roma, né? Com Cláudio. Exatamente. Então já tinha igreja lá. E quando retornaram depois
a poeira baixou da expulsão de Cláudio, encontraram já esses judaizantes pregando de uma forma diferente da que Paulo pregava. Por isso o desejo também de Paulo ir lá era consertar esse negócio. Por isso que Romanos é uma carta soteriológica. Salvação, a doutrina pura. Já pedi para você traduzir. Soteriologia, doutrina da salvação. Isso. Inclusive a carta aos Romanos, pelo menos particularmente para mim, é minha epístola preferida. É a minha epístola preferida. E assim, ela tem uma história, na história da igreja, muito importante, né? Muito. Por exemplo, quando a gente vai pegando a história da igreja, a gente vê o próprio Lutero. O Lutero, ele se converte, né? Ele tem o seu coração aquecido, lendo a epístola aos Romanos. Sim. Né? O justo será vivificado pela fé. Uma das mensagens do Agostinho Romanos é de essa. Hipona também, ele se converte através da carta dos Romanos. John Wesley, ele tem o seu coração aquecido, também é sobre ela. Então, assim, a importância da epístola de Romanos, ela é tremenda, né? E é um tratado, né? Um tratado teológico, né? Um tratado teológico da Bíblia. Por exemplo, alguns falam que esse é o evangelho de Paulo, né? Alguns dizem que é o evangelho de Paulo. Algumas pessoas dizem, se perder toda a Bíblia e Romanos existir, não se perdeu nada. E eu tenho uma impressão agora, no sentido, às vezes eu venho com isso, que a palavra justificação pela fé, hoje se fala mais, fala muito de graça, mas no passado, só uma percepção minha, eu não via muito essa pregação da justificação, porque a mensagem que Paulo levou para eles, para os gentios, tinha que levar essa mensagem, né? Claro. Porque eles vivem uma vida promíscua, né? Os romanos eram promíscuos. Aí nós, que também não temos uma vida santa, que não tínhamos, a mensagem não tem outra pregação. A pregação tinha que ser essa. E para você ver uma falta que tem na pregação de muitas pessoas, essa mensagem. De chegar a falar para as pessoas, você vai ser justificado pela fé. Porque a pessoa sabe que não presta, né? Aí eu vi assim, que essa é uma mensagem que tem que ser ainda mais pregada. E eu só vim aprender isso de fato numa lição de discipulado, quando eu era... Fui pegar o discipulado e ensina bem direitinho esse assunto da justificação pela fé. A gente perde muito tempo com coisas banais, né? E essa mensagem ela é urgente. Sem dúvida. Se você for esboçar Romanos, é bem interessante quando ele vai literalmente, Paulo vai literalmente abordar, em primeiro lugar, e é o tema de Romanos, justificação. O tema principal de Romanos é esse. Se você for olhar no capítulo 1 do Romanos 17, é só a introdução e a saudação de Paulo. A primeira parte, se a gente dividir em esboço, do capítulo 1, do versículo 18 ao capítulo 3, versículo 20, ele vai tratar justamente disso. Ó. O homem precisa desesperadamente da justiça de Deus. E ele faz uma separação. Ele mostra que gentios precisam, como os romanos que estavam apontando. Assim a eles. Mas ele também mostra que os judeus também precisam. Agora é interessante, que obviamente ele está no capítulo 1, mas a gente vai ver isso com mais clareza, ou de forma mais explícita, que ele vai começar a fazer essa dobradinha judeus e gentios a partir do capítulo 2. Ao longo né? Então ele começa a fazer essa dobradinha e ele vai descortinando isso, e ele vai colocando o judeu na mesma posição do gentio. Assim, diante de Deus. Veja, coloca. Tanto que no capítulo 3, 9 ao 20, justificação pela fé. Né? No capítulo 3, do 9 ao 20, ele vai falar da necessidade universal dessa justificação. Ele mostra por quê? Porque houve uma provisão divina para essa justiça. E faz um resumo entre pela fé, mostrando Abraão como exemplo de justificação. Abraão é o pai dos judeus. Então ele mostra, usando o Antigo Testamento, que Abraão precisou dessa justificação. E esse Abraão sendo o pai dos judeus, mas é o pai da fé. É o pai da fé. Ele é o pai daqueles que creem. Portanto, ele diz, Abraão foi justificado pela fé. Então, os que são de Abraão, logo, né? Os que são da fé são descendência de Abraão. Isso, e também assim, ele fala para os judeus, porque os judeus têm Abraão como pai na nação mesmo. Pai, mas aí os judeus também acham que só por ser, aí o monopólio vai começar a argumentar assim, não é só por ser descendência física. Né? Você só por ser descendência física, segundo a carne, isso diante de Deus não vale nada, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos pela fé, porque o próprio Abraão foi justificado pela fé. Obviamente que a gente vai ver isso mais à frente. E que vai mostrar como essa justificação se concretiza na pessoa de Jesus.
salvação pura. Estava pensando aqui que Paulo tinha habilidade e era uma missão, eu creio que não só Paulo, todos os apóstolos levavam essa pregação de sempre retomar, você viu que Estevão fez isso, vários fizeram, de retomar a história do Antigo Testamento, né, para ver que não houve uma ruptura, uma quebra. Porque qualquer coisa ali que eles falhassem na pregação ia parecer que seja uma nova seita contra o judaísmo. Então eles precisariam deixar claro que a mensagem da justificação, da salvação, pega desde a Antiga Aliança até a Nova, e ela vem aqui, que a história do cristianismo é uma continuidade do que eles já viviam, né? Sim. E que eles precisariam simplesmente só entrar na nova fase, não havia uma ruptura, e Paulo fazia isso muito bem, né? Por isso que o Jocelyn falou aí que ele sempre fazia também relação com a Antiga Aliança, né? Pregava o Antigo Testamento. Era a base dele, Novo, exatamente. E essa carta romana tinha um propósito, segundo os estudiosos, duplo para Paulo. Tanto montar uma base, ele ia à Espanha, como corrigir esses problemas doutrinários que estavam acontecendo entre judeus e gentios. Eu acho que é até fundamental, né? Eu acho que a Epístola aos Romanos ela é a fundamentação teológica e doutrinária da igreja. Ela é a fundamentação, então ela é a base. Então você vê que, por exemplo, diferente da igreja aos Coríntios ou aos Colossenses, você vê que aqui não tem uma repressão à igreja. Você vê que a Epístola aos Coríntios, você vê que de fato é uma fundamentação teológica, né, e doutrinária. Claro. Não é uma correção de uma igreja ou aquilo, é uma fundamentação mesmo. É porque justamente ele estava querendo colocar isso em ordem, por aquilo que a gente acabou de citar. Não ter o líder lá, tanto que ele não destaca ninguém, ele não se arremete a ninguém para tratar desse assunto de forma eclesiástica. Nem Paulo tratou Roma como uma igreja, por causa justamente desse compacto de um do jeito, outro de outro, e não ter a configuração que outros já tinham como um pastor, alguém sendo responsável por aquilo ali. Eis mais uma coisa que eu reforço aqui, o desejo de estar para a gente colocar essas coisas em ordem. Exatamente. Vamos lá no capítulo 1. Sim, só para finalizar, a gente tem o costume dizer que o escritor, Paulo, né, Paulo é o autor, porque ele teve alguém escrevendo com ele também. Está lá no capítulo 16, o versículo 22. É Técio, né, que escreve, e lá também junto com o Paulo. Então, tem um nome que eu esqueci que dá para esse tipo de escritor. Tem um nome que eu esqueci. Que sempre era comum ter ele ali que escrevia. Esqueci esse nome que dá. Fica a dica. Próxima segunda-feira a gente traz. Vamos tentar achar. Mas no capítulo 16 está lá. Deu Técio que escrevi, olha o autor da carta. Então a gente pode fazer assim, né, senhor? A gente vai discorrendo versículo por versículo, não é isso? Pode ser, pode né? começar. A gente fala o versículo, explana um pouco sobre esse versículo e assim sucessivamente. Sim, ele vai mediando aqui, a gente vai só. Ok, vamos lá então? Vontade. Pode começar. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: Paulo, ou seja, Paulo é o remetente da carta, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Interessante é que quando o apóstolo Paulo, como ele é o remetente, primeiro ele se identifica, né? Uhum. Ele primeiro se identifica, Paulo. Só que interessante, Salom, é como ele se identifica. Servo de Jesus Cristo. Uhum. É interessante porque o apóstolo Paulo já era muito conhecido, já tinha uma fama, mas só que ele não se utiliza da sua fama, ou do seu cargo, ou de qualquer outra nomenclatura, para se apresentar à igreja de Roma. Ele se apresenta como apenas servo. E quando a gente vai ver essa palavra servo, aqui no original é doulos, que significa escravo. Então, de fato, realmente, muitas vezes a gente não consegue entender. E aí a gente vai entrar naquela questão do livre-arbítrio. Né? Porque, de fato, um escravo faz aquilo que o seu senhor manda. É o pastor José que diz, né? Ele tem um livre-arbítrio, mas não deveria usar o livre-arbítrio. É isso, né? Então, assim, exatamente isso que Paulo faz. Né? A sua vida ele foi marcada como isso, como um servo, como escravo, ou seja, aquele que pertence a alguém. Escravo é isso. Naquele tempo, né? Escravo é isso, aquele que pertence a alguém, aquele que está sujeito à vontade de outro. Isso. Então, a sua credencial
ele já mostra, eu sou servo. A gente, quando a gente pega hoje pro dia de hoje, eu sou reverendo, eu sou isso. Tem pessoas, se você for chamar ele de irmão, ele ser pastor, não pode chamar ele de irmão, porque ele é pastor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Entretanto, assim, eu vou falar uma coisa para você. Paulo, quando falava, tinha uma coisa que Paulo não tinha, era falsa modéstia. Falsa modéstia. Verdade. Quando Paulo falava que ele era servo, ele estava falando de coração. De coração. Porque ele é tipo... Ele era escravo de Cristo mesmo. Eu não tenho outra coisa a fazer. Eu vou fazer. Ao mesmo tempo, vocês olham a personalidade de Paulo. Paulo, ao mesmo tempo que ele dizia que era servo, ele também dizia, eu sou apóstolo. Mas ele dizia... Mas ele não dizia apóstolo no sentido de sobrepor. Lógico que não tinha nenhuma vantagem humana em ser apóstolo. Porque hoje em dia, né? Eu sou reverendo, eu sou apóstolo. Então, o cargo, a nomenclatura, parece que é para algumas pessoas te dá uma posição acima. Só que apóstolo não é posição no acima. versículo 5 ele fala aqui para aquele apostolado, né? Ele diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, né? Se for os apóstolos de hoje, se fosse nessa época, eles usavam outro nome, não usavam apóstolo não, porque sabe que Paulo isso era entregar a própria vida. E Paulo dizia que era apóstolo, a gente falou isso também em Atos, não, foi em outro estudo que a gente fez, mas a gente comentou no livro de Atos também, que é porque Paulo estava levando o ensino e ele era bombardeado e ele precisava que as pessoas tivessem convicção que ele era apóstolo de Cristo. Esse diálogo aqui de Paulo parece até que era com pessoas que questionavam ou duvidavam, que ele precisou, quase que se apresentar. E aí ele continua, né? Chamado. E porque Romanos é escrito desse estilo, é um diálogo. Isso, diálogo. Pergunta e resposta, Exatamente. Uma interação. É didático, né? Você se apresentando, dialogando, é interessante. E Romanos ele traz esse sentido de ser uma carta, um tratado teológico, né? Teológico, puramente teológico. Ou seja, vários ensinos Paulo vai trazer ali para os romanos, né? É justamente uma Ele vai trazer vários teologia ensinos ali sobre justificação, sobre a queda, né? Sim. O pecado original, tudo mais. Ele discorre sobre isso. Vai discorrer assim, completamente sobre tudo. Pode conduzir aí, E aí ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, veja que ele diz que ele foi chamado, mas não foi chamado por homem. A gente vê isso no livro de Atos, quando o próprio Espírito Santo só separa a Paulo e a Barnabé. Então ele foi chamado para apóstolo, como a gente acabou de discorrer, né? Hoje a gente tem uma palavra apóstolo, mas nesse tempo aqui o apóstolo não era algo que era sobrepor, pelo contrário. Aquele que era apóstolo, o que é apóstolo? É aquele que é enviado, é aquele que é comissionado. Ou seja, aquele que precisa cumprir algo. Então, apóstolo... Rochinha, seja bem-vindo, meu filho. Hoje o nível subiu, viu? Subiu um pouquinho o nível aí. O nível subiu. Então, a gente vê aqui o apóstolo nada mais que, na verdade, era uma carga. É uma carga, não era algo... Hoje pra gente é muito fácil, para as pessoas hoje se dizer apóstolo. Por quê? Porque eu tenho uma igreja, eu tenho um nome, eu tenho uma fama. Mas apóstolo aqui, nesse tempo, não tinha essa conotação que se tem hoje. E eu vou até mais assim, vou até gravar a situação do hoje. Tem certeza? Sim, vou gravar, sabe por quê? Cadê? Muitos falam sem fundamento, nem conhecimento de cargos eclesiásticos, nem de posições de serviçal da Bíblia. Por exemplo, é comum chegar hoje, ministro, e acha que ser ministro é uma posição elevada. Serviçal. Você é servo. Os anjos são espíritos, Ministradores. ou seja, espíritos que servem. E alguém chama outro ministro e ele se coloca lá em cima, ou seja, não sabe as posições, biblicamente, o que significa. E alguém deixa de vir ali no clube, estava naquela congregação que quando cheguei lá eu era um ministro, ninguém nem me chamou para sentar no clube. Tá vendo aí? Não sabe, porque Uma briga, né? não me chamaria para sentar no clube do Lula. Não, fala aqui não é assim, né? Você Não, tá entendendo? não. É porque a nomenclatura Não imaginei nada. É um peso, é um peso, é um peso. é uma posição, porque eu A estou na falou nomenclatura, eu acho que assim, uma um dia desse posição aqui, elevada, e aqui não era isso. E um irmão ali, um irmão que veio visitar aqui, pediu que você pegava para ele. Foi. Aí uma pessoa assim, de certa forma ignorou um pouco, porque assim, né?
Você é um presbítero, tá lá, um camarada parece que era um auxiliar, não sei o quê, e pediu você pegar pra ele. Eu fui- Aí você foi pegar água pra ele, aí disse assim, mas como é que pode? Que ousadia daquele camarada, sei lá, um presbítero da igreja, o cara vem visitar um auxiliar e pede pro cara ir pegar água pra ele. A pessoa comentou isso comigo, eu digo, homem, é porque ele pediu a pessoa certa, pediu um servo. Se ele pede a outra, ele levar você. Pra você, minha patente é maior que a sua. Então olha aí. É isso, a nomenclatura é isso, patente. Hoje isso é A patente. pessoa vai questionar ele, porque ele pediu a pessoa certa, o celular, se ele pede a outra, ele levar você. Só que no reino de Deus a gente cresce pra baixo, né? É. A gente cresce pra baixo. Eu não Quanto sei, mais você eu serve, não mais sei o que ele você... pediu, mas eu sei que ele pediu, mas o celular foi pedir. Agora, pessoal, olha aí o aprendizado que a gente já inicia no livro. Já tá só na apresentação de Eita, Paulo, glória. a gente já está aprendendo a humildade de Paulo, o comissionamento de Paulo, a responsabilidade de Paulo, e Paulo era um homem sério. Na hora que ele tinha que se posicionar, ele posicionava, não tinha face modesta, ele falava isso de coração mesmo, ele era servo, porque realmente Deus pegou ele assim, ó, vaso escolhido, e ele não tinha escolha mesmo não, entendeu? Ele serviu, sem querer fazer debate desnecessário, mas ele se via assim, né? Se via Claro. dessa forma, não tem outra saída para mim, eu vou servir, vou me entregar. Porque tem gente que fala, por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que fala que é servo com a mesma soberba que fala que é um apóstolo. Sem dúvida. Entendeu? verdade, sem Tem gente dúvida. que fala assim, eu sou servo, mas menino fala servo, sabe que se você falar servo, você vai ser bajulado e vai botar lá em cima. Esse não é o servo. Servo, irmão, Paulo falava uma coisa que ele vivia, né? Não, Vivia. pronto, é só isso. Continua. Servo denota que tem Eu o acho servo que- denota que tem o Senhor. Claro, eu acho que não há nenhum demérito você servir ao Senhor. Nenhum. Demérito. Pelo contrário, é honra. Muitas pessoas aqui ficam achando interessante quando até os presbíteros vão para a portaria de Efrata. Qual o problema? Como se fosse um demérito ser porteiro. É. Você está aqui para servir. Não tem problema. E, como você falou, a humildade de Paulo era patente na forma de ele agir. Se ele era apóstolo, ele literalmente ia servir como apóstolo, correndo atrás, indo abrir, ajeitando, preparando, ó. Ficou uma igreja, vou fazer a outra missão em outro lugar, resolve isso daí. É no capítulo 7 que ele fala da dualidade, né? Da carne com o espírito. Isso. Pronto, e com a mesma 7 e 8, porque no 8 inicia, né? Porque nenhuma condenação há para quem chama de Jesus. Isso. Porque no capítulo 7 você vê com a mesma clareza que ele fala, sou apóstolo, sou servo, ele também fala que se não tivesse o espinho na carne, ele se vangloriaria. Ele fala também da fraqueza da carne humana, porque ali era a briga entre a lei, né, e a graça, né? Então assim, Paulo ele era muito sincero nas palavras dele. Sim, vou finalizar aqui o. Só para Fala, Felipe. rapidinho, Pode só falar, para fica à comentar o vontade. que o irmão falou sobre essa questão do Fala, garoto. posso se chamar, né, que diz aqui em Gálatas, mas olha a ideia que o irmão trouxe aqui, né, que Paulo foi chamado por Deus, né, diz assim, ó, Fala a referência aí de Gálatas, qual é? Gálatas capítulo 1, versículo 1 mesmo, Certo. Paulo se apresentando, né? Sim. Sim. Aí diz, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, né, Sim. nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então, a ideia é essa, como o irmão falou. E Paulo faz essa apresentação em Romanos, né? Ele fala isso, como os irmãos leram aqui, eu acho mais cedo. Isso. E em Gálatas traz a mesma coisa, porque já tinha gente contestando o apostolado de Paulo em Gálatas, né? Os judaizantes, né? Se Isso. convertia, mas queria contestar Paulo. E Paulo está trazendo essa ideia de isso ser chamado aí. por Deus, né? Ele conclui o versículo 1, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, essa condição de Paulo, nessa questão de separado para o Evangelho de Deus, é a condição de todos nós. A partir do momento que aceitamos a Cristo, que confessamos a Cristo, fomos separados para o Evangelho, viver o Evangelho. Então, como está lá em Atos, ser testemunha, testificar. Né? Então, assim, quão é importante o nosso testemunho. Né? Não sei quem é essa frase, mas a pessoa diz, ó, o crente, né? O mundo lê, como é que o mundo lê a Bíblia? Através do nosso testemunho. É onde as pessoas leem a Bíblia. Porque ninguém vai pegar a Bíblia que não vou ler a Bíblia. Não, ele lê através do nosso testemunho. O pastor Gilmar tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz, olha, o ímpio, ele não é crente não, mas ele quer que o crente seja crente. Porque quando o crente não é crente, ele aponta. Olha, não é crente não. Eu sei que ele é crente, não é crente não. Então assim, você é crente, então você tem que ser crente, porque até o ímpio cobra isso de você. Não, aqueles que mais te criticam, quando ele for precisar,
ele vai procurar você, porque você é que perseverou no caminho, né? Então, assim, ele critica você, para que ele viver assim, mas na hora que ele quer pedir um conselho, uma oração, alguma coisa, ele vai buscar aquele que ele criticou. Verdade. Esse ponto da testemunha é forte, porque quando a gente se trata de Romanos, né? E no contexto romano, porque Roma era o quê? Roma era a capital do mundo, né? Roma era o lugar onde todo mundo ia, porque Roma era... Todos os caminhos levam a Roma. Era um grande império, né? Aí a carta foi escrita aproximadamente 53 a 58, né? Depois de Cristo por aí. E aí traz essa questão do testemunho, porque Roma era a cidade onde tinha a maior influência de pecado, né? Porque todo mundo ia ali para fazer o quê? Para adorar Jesus? Não. Né? Mas sim para adorar deuses falsos, né? Idólatra, né? Júpiter, Marte, esses deuses romanos. Idolatria, né? Adorando deuses pagãos, né? Marte, Júpiter, né? Saturno e tinha até o panteão, né? Tinha um panteão romano que tinha vários deuses lá que os romanos adoravam. Felipe, já que você é professor de história, não sei se é verdade isso. Alguns historiadores afirmam que todos os imperadores de Roma foram homossexuais, excluindo Cláudio. É verdade isso? Rapaz, assim, como esses homens eles eram pagãos, então eles poderiam ter uma relação sim com outros homens, né? Porque assim, para eles não estava nem aí. Tem um comentário chamado comentário bíblico de sacrifício de algum voto que eles faziam para talvez ter algum tipo de algum benefício a alguma cidade, então eles faziam isso. Mas assim, tipo, digamos que eles se reuniam em uma festa lá, uma festa deles lá. A gente fala festa mundana hoje, mas só que eles também praticavam as festas deles, né? Aí o que é que tinha nas festas deles? Orgias, prostituição, era tudo isso. Então não era homem com homem, mulher com mulher, os caras não estavam nem aí não, porque isso era pecado. Inclusive Paulo, acho que nesse capítulo ele vai tocar nesse assunto aí. Exatamente. Vai tocar nesse assunto. Aí acontece o quê? Que eles adoravam, pronto, por isso que ele fala sobre isso, idolatria, porque Deus em forma de animais, né? E a imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, porque tinha muito, porque a Roma, o comentário bíblico Bica, no original, que eu aconselho que os irmãos vejam esse comentário, vende na CPAD, mas só que a CPAD é só aqui, ó. É quase 300 contos. Vem 5, né? Vem um box de 5 livros, quase 300 contos. Mas é bom porque você tem um referencial ali. Aí os estudiosos comentaram dizem o seguinte, que as autoridades de Roma, as autoridades, né, os políticos, os filósofos de Roma, tudo que está relacionado às autoridades, filósofos, imperadores, tudo era depravado, né? Tudo vivia da depravação ali, né? Tudo no pecado, entendeu? Então, o Evangelho, aí vem Hernando Dias Lopes dizendo o seguinte, ó, o comentário dele, né? O comentário expositivo de Hernando Dias Lopes sobre Romanos, ele diz o seguinte, que a Bíblia, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus e o Evangelho se torna o antisséptico, né? Ou seja, se torna o remédio para o mundo perdido, né? Para o pecado, como é. Sim. Gostei dessa comparação do Evangelho. É o remédio para o mundo que está em pecado. O Império Romano, no Ocidente, ele cai por causa da promiscuidade, né? Por causa do pecado. Exatamente. Então tem autoridade se envolvendo com homossexualismo, ali é pecado puro ali. O povo não estava nem aí, né? Porque só se converte quando vê Jesus, né? Quando vê Jesus é que se converte de verdade, né? Eu acho que a situação da igreja dos crentes em Roma, eu acho que é a nossa, né? Não é diferente, né? Verdade. Porque assim, a gente estamos vivendo em um tempo onde a promiscuidade está aumentando, né? Não é que está aumentando assim, está latente assim. Parece que já está algo não normal, latente, né? Parece que é normal, não tem mais... Normaliza. Ou você vai numa festa rave para você ver que vai ver numa rave. É homem com homem, mulher com mulher, e ninguém tem ninguém na rave. Ontem mesmo eu estava passando na parada, na capelinha, tinha um casal homossexual se beijando na parada. Só um. Casal. Mas nessas festas até de rua já Não, mas acontece foi isso. uma das coisas que eu já vi. sabe? Não, aquela festa, eu não vou, ninguém aqui vai, graças a Deus, mas a gente ouve as pessoas comentando, né? A festa do Carnatal, né? O Carnatal... É um bloco sozinho de viado. A gente vai ser... Ei, Carnatal, o Carnatal, quando você ouvia falar, década de 80 e 90, 80 não, mas 90, porque eu não tava 80, você falava que os homens iam lá pra tomar beijos, beijos à força das meninas, né? Hoje o relato que eu ouço do Carnatal já é outro, completamente diferente. Que é, se você chega lá, vê aqueles caras tudo de academia, tudo se agarrando, se beijando,
E isso é um fato, gente. Foi uma coisa que mudou. Por isso que está muito parecido mesmo com Quando eu com era, Roma. quando eu era do mundo, eu fui uma vez pro Carnatal. Assim, eu acho que Sodoma e Gomorra perdi. Não é original, não? Era fichinha. Beijou ninguém no Natal? Você foi pro Natal, não beijou ninguém lá, não. Não, quando eu fui pra ela, quando era do mundo. Meu Deus do céu. Eu me livre. Fala, Até Chico. corrigir o que eu falei, porque eu falei casal, né? Porque casal, no sentido literal mesmo, é homem e mulher. Aí eu falei, eu queria dizer dois homossexuais, já acabei falando pela força do óbvio, então eu acabei falando casal homossexual. dupla, né? Uma dupla. Uma parceria. Celão? Como foi que vocês dividiram? Só bate-volta, né? Bate-volta, isso. beleza. O versículo 2, ele diz assim, ó, o qual antes havia prometido pelos seus profetas as santas escrituras. 3, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. É ele ainda mostrando a chamada dele. Isso vai até o versículo 7, que é a introdução dele, não é isso? É ele mostrando a introdução da carta. Se a gente vamos para o versículo 8... A gente pode ver também aqui, tanto no versículo 3, no versículo 4, ele fala sobre Jesus, segundo a carne, ou seja, Sim. falando da natureza de Jesus, é inequívoca a encarnação de Jesus, né? Aí ele fala também no versículo 4, segundo a carne, declarado ao Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Aí ele fundamenta, né? Que Cristo não só carne, é o que está em Filipenses, né? Não só ele foi carne, mas também a sua divindade. Claro, O justamente poder é a ressurreição dos mortos. para mostrar para os judaizantes a questão da divindade de Cristo. E esse jogo aí de morte e ressurreição lembra o que para nós? Novo nascimento, né? Novo nascimento. Novo nascimento, que ele termina aqui, ó. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, ou seja, o novo nascimento, quando nasce novo, começa a praticar a santificação, né? É o passo a ser separado para Deus. O caminho, Vai o caminho. introduzindo o novo nascimento na santificação, né? E isso é que a gente vê, por exemplo, algumas pessoas podem até achar isso frívolo, mas isso foi motivo de debate até de concílio. Não é isso? Motivo até de concílio. Assim, Claro. Um aceito que foi muito forte, a gente, assim, no primeiro século, no segundo século, é o gnosticismo, né? Que combate exatamente sobre essa questão. A divindade. Né, da divindade da encarnação de Cristo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo fundamenta isso. Então isso aqui é de suma importância. Porque isso aqui é de fato um evangelho. Porque sem a encarnação de Cristo e sem a morte e a ressurreição não existe evangelho. Recapitulando, o gnosticismo considerava a carne impura, A matéria má, a né? matéria é má, o espírito é bom, e isso confrontava com a doutrina da ressurreição, porque eles não aceitavam que Jesus morreu, era como se fosse um retrocesso. Morreu, beleza, a parte ruim foi embora, mas não faz sentido aquele homem pegar o perfeito e voltar para o mal de novo, que seria o corpo de Jesus, né? Então a ressurreição, teve muita briga na época com essa mensagem, a palavra ressurreição. Agora fica calado para tu ver, com essa mensagem que é da ressurreição, o diabo quer que a gente fique calado. Claro. A gente tem que falar que Jesus morreu, ressuscitou, Jesus está vivo. Olha sempre o embate para que essa mensagem não vá além. E em 1 Coríntios 15, Paulo vai trazer um versículo ali, um versículo falando sobre a ressurreição de Jesus, né? Porque não estavam acreditando, né? E ele fundamenta Ele ressuscitou, não, mostrando... está dizendo que ele ressuscitou em cada versículo ali, capítulo 15 de 1 Coríntios. E essa parte até o final do versículo 7, Paulo ele traz a base dos profetas, né? Dizendo, foi profetizado isso, vocês não viram? Não acreditaram? Como é que vocês dizem que são de Abraão e não viram isso daí? Então, ele apresenta justamente Jesus dentro desse aspecto do Antigo Testamento para os judaizantes. Você viu? A revelação que Paulo recebeu é forte para combater tudo isso, hein? Verdade. Vamos começar o 8 agora. Já é de forma direta para os romanos. Primeiramente, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, que é o autor da salvação, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Como o irmão Felipe falou, Roma era a capital do mundo da época, muito influente, muito conhecida. E aquele povo lá falando de Jesus toma uma conotação. E isso, entre aspas, alegrava a Paulo, contanto que precisava desse conserto. Por isso que a carta de Romano tem toda essa conotação de salvação. E um ponto importante, né, pastor, que quando eu li,
Não, pastor não. Pela fé, né? É Jesus. Aí o que traz, também eu vi no contexto, né, do comentário do bíblico, que traz o seguinte, que essa igreja aqui, a igreja aqui que foi fundada, né? Sim. Ela não foi para o apóstolo Paulo, diz os estudiosos, Foi não. mas por outras pessoas que ouviram o evangelho e fundaram a igreja. Olha só, Ele introduziu o evangelho. Eu falei isso aqui no começo, exatamente, é verdade, Já falou, né? Não tinha a liderança e nem tinha aquela formação como Paulo visitou, pregou, chegou. Não, alguém veio lá de Atos 2, alguém veio da Macedônia, do tempo mesmo de Jesus que ouviu e estava lá falando de Jesus. Prossiga, Gerson. Qual? 9, né? 9, né? É. Porque Deus, a quem se enviou o Espírito, no Evangelho de seu Filho. Interessante. De quem é o Evangelho? De quem é as boas novas? Do próprio Cristo. Claro. Porque Ele é o Messias prometido. Então somente Cristo pode trazer essas boas novas. Não há outra pessoa que pode trazer. Não é isso? Isso. Os judeus se gabavam muito da lei, muito de Moisés, mas Cristo é maior do que a lei. Cristo é maior do que Moisés. Cristo sobrepõe todas essas coisas. Porque o Evangelho pertence a Ele. E Ele é o profetizado. A profecia se refere a Cristo. Cristo é o centro de tudo. Então o Evangelho é de Cristo. O Evangelho pertence a Cristo. Então, veja que o apóstolo Paulo, exatamente, ele vai descorrendo, ele vai colocando Cristo no centro. Ele vai, porque a gente vai ver no capítulo 2 que ele vai falar para judeus. Começa a falar a dobradinha, fazer judeus e gentios. Então, ele vai fundamentando o Evangelho e dando a devida importância que Cristo tem, que é a centralidade do Evangelho, das Escrituras. E ele diz, o Evangelho que foi profetizado pelos profetas, que foi prometido pelos profetas. Ou seja, a promessa chegou até vocês. Cristo é a promessa. Aquilo que foi profetizado agora é concreto. É como diz aí em Hebreus, né? A lei que era sombra, né? Cristo agora é a imagem exata. É verdade, porque assim, na verdade, a boa notícia é Cristo. É Cristo que é a boa notícia. É Ele que é o Evangelho. É Ele que é o cumprimento do plano. Então, A graça encarnada. é o verbo encarnado. Meu Deus, né? A graça. Isso, Está vivo aqui isso. pela graça, né? Inclusive a gente vê isso no versículo 21 do capítulo 3, quando diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, não foi preciso que a lei se manifestasse, porque Cristo já havia se manifestado. E Cristo é superior à lei. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui a gente pode fazer uma correlação que eu não gosto quando alguém fala, por exemplo, assim: Deus é amor, mas é justiça. Não, Deus é amor e justiça. Porque a base, você acabou de falar, a manifestação da justiça de Deus foi em quem? Em Cristo Jesus. Deus, ele ama a justiça. Logo, esses dois atributos estão unidos, não estão desassociados, não são antagônicos. Tem gente que se coloca como se fosse antagônicos, né? Não, Deus é amor, mas é justiça. Não, Deus é amor e justiça. É uma junção, estão conectados. Né? O amor de Deus leva só a justiça, e a justiça de Deus leva o seu amor. É uma coisa leva a justiça de Deus é amorosa. É amorosa, ele leva, exatamente. foi pela justiça de Deus que nós somos salvos. Né? Exatamente. Então Agora, não é porque amor antagônico. não, Né? Muito bem colocado, né? Porque tem a ira de Deus, né? E a ira de Deus ela é justa. É óbvio. É Aí óbvio. Deus, que é bom e misericordioso, Mas por isso a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que ele ele ama. Então Deus corrige por amor, porque não quer perder, porque entendeu? Não corrige porque se tem ódio, tem raiva, tem É porque as pessoas falam como se fosse a justiça de Deus fosse É. algo negativo. Deus, porque nessa frase, eu falando essa frase dessa forma, Deus é amor, mas é justiça, como a justiça fosse algo negativo e o amor positivo. Não, a justiça é algo positivo. Você acabou de falar, Pedro. Exatamente. A justiça dele se manifestou sem a lei. Ou seja, a gente agora não é justificado pela lei, mas é justificado como? Olha, gente, você quer coisa melhor do que essa? Eu não preciso fazer nada, eu não preciso matar nada, eu não preciso fazer. Não. Somente a fé em Cristo Jesus. O mérito é dele. Ele morreu na cruz para cumprir a justiça. Eu acho que esse antagonismo aí, embora não sendo, se aplica justamente àquele que quer apenas romantizar o Evangelho. Estou bem, estou tranquilo, porque ele me ama. Não, Quem quer essa ele me ama sim. Ele quer a obediência e não sacrifício, né? Quem quer essa Porque essa justiça que se aplica
é até bom a gente frisar isso, porque quando a gente está evangelizando, mostra os dois lados, sem mostrar como esse lado funciona no Evangelho. Aí por isso que estão romantizando a graça, estão romantizando o Evangelho. Então se ele me ama, está tranquilo. Mas ele ama e é justo, mas faz também a justiça. Se eu disser que sou e não sou, ele vai, e tem que ser claro isso. E a gente que muitas vezes evangeliza e oculta isso daí. Porque você precisa trazer a mensagem, mas também mostrar o caminho das pedras. Claro, lógico. Senão a pessoa vai chegar já ir sabendo, né? Gente, mas a mensagem da condenação também é uma boa notícia. Sem dúvida. Porque presta atenção, Jesus quando ele mostra a mensagem da condenação, não é para dizer que que você vai para lá. É mostrando, eu estou livrando você de lá. O mundo estava todo condenado. Até a mensagem da condenação eterna é uma boa notícia. Por quê? Porque Jesus falou, estava isso aqui, era para onde vocês iriam, mas não vão mais, porque agora vocês estão em mim. E vocês que ainda não estão, têm a chance de entrar. Olha que boa notícia, tem melhor do que isso? Verdade. Aí eu estou falando. E outra coisa, eu ainda dou condição para que você se mantenha nesse caminho. É tudo graça. Então não tem como ter má notícia, porque tem gente aí, inclusive crente, que fala, vai ser crente, e eu falei isso até na rede social, com medo do inferno. Meu filho, crente de verdade, ele tem conforto nessa mensagem, porque ele sabe que está livre disso. O laço ele se desfez. Eu fui livre, eu tô livre. Eu aprendi essa mensagem, por isso que eu digo que a mensagem da justificação precisa ser pregada. Porque ela é pregada, porque quando você fala, eu fui justificado, Jesus quebrou todo o laço e o pássaro foi, como é que fala? O laço foi quebrado e nós estamos livres. Então eu não preciso ter medo, eu não aceito e entro com ousadia nessa situação. Por quê? Porque Jesus ele me deu essa condição de liberdade e por isso que eu não vou para o inferno, não vou para a condenação, porque Jesus pagou o preço. Inclusive, Caleb, eu vou falar uma frase aqui Sim. que alguns possa até ser considerado forte, mas é a realidade. O inferno é uma atitude de amor de Deus. Eu já ouvi essa mensagem também já. É uma atitude de amor. Quem quer seus filhos na condenação ou com alguém que já está condenado? Porque se o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, os demônios, uma coisa é certa, eles já estão lá. Não é isso? Então, obviamente que Deus, quando envia Jesus Cristo, quer que as pessoas não vão para lá, para aquele lugar que já está destinado para Satanás. Então, o inferno é uma atitude de amor. Quem vai pegar o seu filho e vai colocar com um criminoso? Quer colocar com um criminoso, com alguém ruim, para ter convívio? Ninguém quer. Então, o inferno não é uma atitude ruim de Deus, pelo contrário, é uma atitude de amor. É por isso que eu digo, o evangelho não é inclusão, o evangelho é exclusão. Porque o evangelho exclui o pecado. Por isso que Deus separa, ou não está excluindo? Deus está excluindo, Deus está incluindo. Obviamente que você se inclui, mas se exclui. Você se inclui no evangelho, mas se separa. Então esse evangelho que estão dizendo aí é inclusão, que Deus é amor, que todo amor vale. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por isso que eu... Deixa só Pedro falar, viu? Eu estou só indo na ordem aqui, depois que você não falar, Pedro fala. Porque aquele negócio, a notícia do evangelho é boa demais para ser verdade. Porque o que? Tem aquele ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Porque, meu irmão, você ser salvo e ir pro céu assim de graça, sem ter que fazer nada, é muito bom para ser verdade. Não foi de graça, né? Foi pago, mas não foi a gente que pela pagou. graça, mas não é de graça. É tipo assim, você precisa ser obediência a Deus, né? Você tem que fazer de qualquer jeito. A única coisa que Deus pede em troca é justamente a obediência. Mas não foi você que precisou sofrer naquela cruz. Então, quando o evangelho é oferecido a um homem que é inimigo de Deus e que o evangelho justamente é algo muito perfeito e algo muito bom, o homem ele acaba desconfiando e fica, rapaz, isso não é possível que seja assim tão fácil. E o homem ele acaba criando seus próprios meios de se salvar justamente através das obras. E outra coisa, só uma pergunta, é bom frisar obediência. Essa obediência a Deus não é uma penitência, não. Deus não quer que você fique se penitenciando. É realmente Deus fala assim, meu filho, a dor que você vai sentir por me servir é a dor da renúncia. É de você não estar mais naquele universo que eu não quero que você esteja. No pecado. E às vezes não viver no pecado gera sofrimento. Isso. Gera perseguição, mas não é uma coisa. Não. Porque às vezes as pessoas botam a gente crente igual o costume católico, se penitenciando para se sentir merecedor. E isso não existe no nosso meio, irmão. Não existe. Não existe no nosso meio. Às vezes quando eu estou aqui chorando, às vezes sofrendo,
é a gente guerreando contra aquilo que Deus não quer que a gente viva. Verdade. Mas depois que passou da prova, é alegria na presença de Deus, porque servir a Deus é bênção. Mas quando a gente está sofrendo, é porque o caminho é espinhoso, mas não é porque Deus quer que a gente fique sofrendo o tempo todo, não. Pode falar. Por isso que você colocou bem nessa... Não ter antagonismo em amor e justiça, certo? Porque nós estamos tratando da justiça de Deus na questão de nos redimir. A justiça que Paulo prega é essa. Nós não merecíamos, não tínhamos pagar, e ele fez justiça. Pagou. Mas só que, depois do laço quebrar, eu posso dizer que sou sem ser, confiando no amor. Não. Nesse sentido vai entrar o outro sentido da justiça. Ele é justo. Amiguinha, assim eu não quero você. Vou colocar você no lugar que você não foi destinado. Pode ir. Então, essa é a justiça também de Deus. Se você rejeitou a justiça de Deus, Claro. você rejeita o perdão, você vai quando você não estava destinado. Hernando Dias Lopes deixa bem claro isso, essa questão de falar do inferno. Jesus foi quem mais falou do inferno. Foi mais que mais falou. Quem diz muito isso é Silas Malafaia também. Jesus quem mais falou do inferno. Então, assim, as pessoas têm que realmente ouvir essa pregação que está escassa, a gente sabe, né? Que é difícil alguém chegar no púlpito e falar de inferno, né? É porque também tem muita gente que não sabe abordar o assunto também, né? A Tem gente segunda também- morte, mas é realmente muito Tem isso difícil também. abordar esse assunto nos púlpitos, né, hoje. Mas tem que ser falado, né? Porque, queira ou não, a pessoa ela tem que entender que existe a condenação eterna. Fala igual a irmã Nadir, né? Vai pro inferno No sim. trimestre passado, Você vai sim. na lição passada, no trimestre passado, tem uma lição riquíssima sobre o inferno, onde a gente literalmente entendeu as divisões do significado do inferno. Tem o inferno que é sepultura? Tem. Tem o inferno abismo? Tem. Mas também tem o inferno eterno lá, sim. Segunda morte, né? Mas o Sheol, né, naquela época ele não tinha um conceito ainda desse inferno que a gente conhece, né? Eles viviam só como a sepultura, né? Isso. Porque, literalmente, sem pagar o preço, sem ter a justiça de Deus, era o destino de realmente todos. Todos iam para lá. É tanto que a palavra de Jesus na cruz hoje mesmo está no paraíso, porque ele faz essa separação. E esse processo da dor, que foi relatado, vem muito da nossa natureza adâmica, né? Por isso que é doloroso o processo da gente se renunciar aos prazeres da nossa carne, da nossa vontade, né? Aí por isso que o mundo não entendendo isso, ele olha pra gente e fala o quê? Não, isso aí que você vive é uma prisão. Sendo que Deus não obriga ninguém. A gente pode fazer até a analogia da nossa vida com Deus, a você sendo o peixe e o oceano, né? Deus é o grande oceano, o oceano da graça de Deus. O peixe ele está ali porque ele precisa sobreviver dentro daquele ambiente, né? Ele sabe, Deus sabe que se tirar daquele ambiente ali, ele vai morrer, ou seja, não existe vida fora da presença de Deus. E o inferno nada mais é do que isso, né? É a ausência de Deus. Não existe pior inferno, porque é a morte, é a verdadeira morte. É tanto que na aula que o sobre inferno, eu falei aqui, que a questão do fogo eterno queimando é uma analogia. A dor vai ser a separação deles, você sentir a separação eterna de Deus. Não tem uma chance de viver. Por quê? Por estar fora do ambiente. Tem um do abismo, espírito. né? Separando. Tem um abismo. É um outro significado de Por isso que Deus inferno. ele sempre diz assim, ó, filho, fica aqui, permaneça no oceano da minha graça, porque se você sair daqui para outro canto, você não vai sobreviver. Eu tenho uma Fora da minha dificuldade presença, quando você eu não O vive. ser humano, de toda forma, ele sente prazer, ele vai sentir o prazer ou na desobediência, porque é o prazer da vontade da carne que está desobedecendo a Deus, mas também se ele está servindo a Deus, ele sente prazer também, ele sente alegria, sente gozo. Claro, tá? claro. Então assim, de toda forma nós teremos esse prazer. A diferença é como está lá em Romanos 30, eis que eu ponho ante ti a bênção e a maldição. Aí você vai ver o que é que tem na bênção e o que é que tem na maldição. Então assim, de todo jeito o ser humano ele vai ter esse prazer. Depende com quem. Igual assim, você vai ter, como eu sempre gosto de dizer até no escuto livre, você está predestinado à eternidade, mas com quem você vai passar essa eternidade? Com Deus ou separado de sem Deus? Deus. Então assim, sua carne ela vai estar sempre no prazer. Esse prazer está partindo para onde? Nós só estaremos livres, completamente livres dessa dor quando a gente tiver realmente um pouco glorificado. Mas o né? prazer Incorruptível. Isso. A diferença. Essa morte eterna vai ser tragada. Você vai ser vai ter. A morte eterna vai ser tragada. A separação não vai existir mais. Quando
Não, disse assim, quando eu me converti, Felipe, O homem passado casado algum tem um tempo, prazer com sua esposa. O homem sem meu sem ser que casado eu com entrei sua não esposa, é uma crise espiritual, mas assim, questionamento, porque eu achava que não era convertido, porque ainda existia essa inclinação. Só que eu não sabia disso, o que é que eu achava? Agora que eu sou crente, Tem que entender. então tudo aquilo que está ali vai ser direcionado só para as coisas de Deus, então eu só vou fazer coisas que agradam a Deus. Só que, como eu não entendi, o apóstolo Paulo, a gente também vai discorrer essa questão, porque muitas pessoas não entendem que dentro da gente agora existem duas naturezas que coexistem na mesma pessoa. E a nossa natureza caída não deixou de existir. Nós temos a nova natureza, mas ainda assim uma natureza caída. Então, existem duas naturezas que coexistem na mesma pessoa. A ideia principal disso daí é que a alegria mesmo em Cristo a gente vai sentir, né? Sim. A gente sente aqui, por exemplo, eu tenho alegria em Cristo por quê? Porque eu nasci de novo. Então, quando a pessoa nasce de novo, realmente, um novo nascimento, né? A nova criatura que a gente se torna, aí sim a pessoa passa a ter alegria em Deus, passa a ter paz, ela passa a suportar os problemas. Mas a pessoa só vai fazer tudo isso quando ela nasce de novo, de verdade. De verdade. Aí a alegria é em Deus. De verdade. Pronto, É Deus. aí E antes você tinha alegria fora de Deus. Fora de Deus. Por isso, ó, isso é Agora a alegria é em Deus, a diferença. Mas isso é meu entender, viu? É meu entender. Por isso que os que morrerem sem Cristo vão ter que realmente voltar para realmente entender Exatamente, a questão sentir. espiritual. Literalmente E sentir quando na ele entender essa questão espiritual, ele vai ver, eita, eu sou dele. E agora vou estar separado para sempre. Vai doer. A mesma dor que hoje nós sentimos quando a gente perde um ente querido. Então, o sofrimento do inferno vai ser esse. A dor de não ter mais reconciliação com o seu maior ente querido, Deus. É tanto que a angústia de Jesus foi a breve separação. Foi a maior dor. Pois essa dor que vai te no inferno. essa é a ideia. A gente fica, às vezes a gente dá bobeira assim, quando faz da vida da gente, que a gente fica um pouquinho distante de Deus, né? Aí você vê assim, é um sentimento deprimente. Quando você fala assim, você fala, meu Deus, aquele sentimento deprimente. Imagina você estando na plena separação de Deus. De Deus. Plena, né? Não é algo que realmente Foi o que Jesus não quis passar. é triste, é triste. Essa questão do novo nascimento é como diz até, tem algumas músicas que falam sobre isso, né? Sofrer contigo é melhor do que errar. Ou seja, sofrer com Jesus é melhor do que errar. Então isso é um exemplo do novo nascimento. Então a pessoa ela vai sofrer com Jesus, mas ela entende que é melhor isso do que viver no pecado. Né? Verdade. não existe, como o cara diz, né? Nascer de novo, gente, não é algo simples. É algo sobre. É um milagre. É um milagre, é algo o maior milagre. É o maior Nascer de milagre. novo é algo extraordinário, galera. Realmente é. Então, assim, não é só eu levantar a mão. Não. É a mente, né? Não é, gente. É Tem a muita gente que está mente, enganada em muitas das nossas pensamentos, pregações. E muitas das nossas Para mudar o pregações. pensamento de alguém é difícil. Porque a gente. Mas é Deus que faz, né? Essa é a verdadeira renúncia. É Deus que Esse é o faz, problema. né? Essa é a verdadeira renúncia. Você não precisa a renúncia a apenas coisas da carne, assim. Não, é você renunciar mesmo. Essa natureza. Sempre que houver o jogo, eu pensar aí não. Coisa que é só Eu aceito É verdade. reconhecer, Só falta dizer, aceita eu preciso Cristo. reconhecer o Senhor, mas eu aceitar. Eu aceitar Jesus. Quem sou eu para aceitar Jesus? Não? Jesus que me aceitou. Eu tenho que reconhecer o Senhor, mas eu aceitar Jesus. Aí fica, eu particularmente eu não gosto. A pessoa fica 10 minutos, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. E a mercadoria chega, e a mercadoria de feira. Aí a pessoa vai, a cunhada, levanta a mão. Você nasceu? Não, é nascer de novo, gente. Isso particularmente é algo que incomoda. A gente vê muito isso em vigílias, às vezes, é muito comum. Infelizmente existe essa cultura, né? No meio dos pregadores do Movimento. O famoso movimento. Estamos em que versículo? 10, né? 10. Vamos pro 10? É. 10. Vai lá, olha. Olha o 10 aí. Sim, aí ele continua pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. E a gente vê que isso se cumpre, né, senhor? Se cumpre sim. Embora que eu acho que talvez não da forma que o apóstolo Paulo ele esperava, né? A gente sabe que quando o apóstolo Paulo vai para Roma, ele fica preso, né? Então provavelmente ele, quando foi para Roma, ele achava que ia lá, ia estabelecer a igreja, ia pregar. Mas, de qualquer jeito, de qualquer forma, essa vontade que ele expressa de ver os romanos, o próprio Deus cumpre. O próprio Deus promete
E cumpre. E cumpre. Né, obviamente que com objetivo, não é só porque o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo queria, não é para fazer uma visita. Né? Vou desfrutar, porque existe hoje os missionários que querem fazer viagem, não é fazer missões. É como eu falei. É fazer viagem. Ele tinha 2 propósitos nessa ida. O propósito não era viajar, Não. era se estabelecer, já pregar o evangelho, né? Fortalecer o ânimo da igreja. Essa é a ponte para ir e para a a Espanha. para ir para a Espanha, exatamente. E também resolver essas questões doutrinárias da salvação. Tem um ponto importante do versículo 9 que Paulo diz que é testemunha, né? Ele fala aqui. Isso. A minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aí o irmão ontem, pregando lá na igreja, aí ele falou da questão da testemunha. Aí pegou e deu o exemplo da polícia, né? Que quando o delegado, acontece um crime, aí o delegado faz o quê? Chama logo o quê? As testemunhas, né? Ou seja, a questão da importância nós temos testemunho de Cristo para falar dele, né? Pra gente ter, ele falou sobre isso, que às vezes o crente é chamado para falar de Jesus para alguém, né, lá fora, por exemplo, do evangelismo, alguma coisa assim, e não tem nada para falar. Ele está falando sobre isso no culto, né? Sobre a questão de ser testemunha. Mas isso é importante, né? Queira ou não, isso é um ponto importante, porque nós vamos ser chamados, queira ou não, em algum momento da nossa vida para falar de Jesus. E aí Paulo está dizendo, porque Paulo foi testemunha de Jesus onde ele passou, né? Sim. Quando ele passou, foi testemunha ali bem clara, né? E ele sempre falou, mesmo sendo chicoteado, passando por dificuldades, porque esse é o verdadeiro evangelho. Felipe, mas aqui testemunha também porque eles estavam num ambiente de depravação e eles não se contaminaram. Também. Né? A testemunha falando e a testemunha vivendo. Né? Que isso aí fala mais do que O muitas exemplo palavras. conta muito mais. O exemplo. Então, quer continuar? 11, né? É 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Irmão, isso aqui que está falando no versículo 2, nada mais é que o quê? Comunhão. Até o versículo 15 vai ter essa conotação dele estar falando aquilo que está levando para que eles possam sentir também. E no capítulo, versículo 16, aí ele diz literalmente o assunto de toda a carta e qual é o problema dos romanos, que é a justificação. Que realmente eles precisavam entender e participar disso. Olha o que diz o versículo 16, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego ou do gentio em outras versões. Porque nele, ou seja, Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Em que sentido Paulo estava dizendo que não se envergonhava do evangelho? Porque em Roma tinha o evangelho pregado pelos judaizantes, reprovando o que estava lá, os gentios. Como é que pode? Esses aí não são isso, não fazem aquilo outro, não são da lei, como é que pode? Né? Que evangelho é esse? Dava essa briga aí. Ou seja, como se fosse o mais importante dos judeus, né? Exatamente. Era essa briga, né? E o evangelho que os que não eram judeus até pregavam, era vergonha. Era menosprezado, era pejorativo. Eles, como é que eles vão ser comungados com nós se não fazem isso ou aquilo? Se não passaram pela circuncisão e outros retalhos, se não cumprem a lei? Isso é vergonhoso. E Paulo fala do evangelho, ele não se envergonhava, como os judaizantes estavam se envergonhando. É muito preso à lei, né? Ele achava que tem que cumprir a lei como se a lei fosse maior do que a graça, né? Mas só que não é. Porque nós somos chamados por Cristo por causa do sacrifício dele, que é a graça que veio pelo sacrifício de Cristo. Né? E eles faziam isso, exatamente, faziam para sendo cumpridores da lei, para se justificar. Então eles achavam que fazendo as obras da lei, sim, eles era diante de Deus estavam justificados. Era mais importante. A gente lembra da parábola do publicano e do fariseu. Verdade. Né? O fariseu disse, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Aí tem um publicano, né, que bate no peito e aí ele disse, quem foi justificado? O publicano foi justificado. Tanto é que muitas cartas de Paulo, a briga vai ser sobre isso. Em Gálatas, a briga é essa. Porque os judeus vão estar dizendo assim, ó, você só vai ser salvo se seguir a lei de Moisés. A Paulo disse, não,
você não vai ser salvo pelas obras da lei, porque se fosse assim, Cristo se sacrificou em vão. Né? Se é por obras da lei, então cada um vai ser salvo pelo seu próprio mérito e Cristo se sacrificou em vão. É pelo sacrifício de Cristo, pela graça dele que você é salvo, não é pelas obras da lei, entendeu? Aí tinha essa briga, e Paulo vai brigar com os judeus por causa disso, entendeu? Por causa de cultura. Por isso que também Roma, quando dizer que gente era Mais povo que de cultura, Deus, né? Tem eles se heresia, interpretavam muita isso. heresia. Não pode. Não tem como. Esses povinhos aí também ser povo de Deus. Não pode. Então, aquilo que eles alcançaram, que eles também acreditavam que tinha alcançado, sem alcançar, precisava da justificação. Entendeu o que era a justificação? E daí em diante ele vai discorrer, fazendo esse. O capítulo 3 vai trazer esse ponto aí. Exatamente. Vamos Não, lá? é interessante também, ele quer falar aqui, essa questão do poder de Deus, né? Assim, o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Shed ainda bota que o poder de Deus é o próprio Cristo. Isso. Porque o Evangelho não é Cristo, O não Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a Então, boa notícia. Tipo assim, eles estão com a lei querendo oprimir vocês, dizendo que não tem jeito, Não, a vocês lei têm é maior Cristo. do que o Evangelho, a lei Isso é poder. Não é. É. Era essa briga. Eles achavam que a lei estava em cima de Inclusive, tudo. aí ele fala lá, aquele que crê ainda cita o Antigo Testamento. Sempre remete ao Antigo Testamento. Claro, O justo claro. ele vive pela fé. Isso foi citado. Então, isso é o tema central do apóstolo Paulo. Mas, se a carta é a justificação pela fé, então, obviamente, que a fé sempre vai permear aquilo que o apóstolo Paulo está expondo aqui na sua abordagem. Então, assim, é pela fé. E pela fé é Cristo, não pela lei. Porque a lei realmente não pode salvar, né? Porque todos pecaram. Então, se todos vai depois. Ela teve sua missão, né? A lei teve sua missão de revelar o pecado, né? Jesus veio. E falar, e como ele disse, né? Foi um pedagogo, né? É o aio, né? É o aio, né? O aio. Serviu só para cuidar enquanto o Cristo, né, o descendente, não chegava, né? Não chegava bem, pode falar. Exatamente. Inclusive, Paulo vai dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder. Ele usa essa questão do poder como sendo uma justificativa para não se envergonhar do Evangelho. Porque ele não vê o Evangelho como sendo mais uma história, como sendo mais um conto ou uma fábula. Ele diz que é o próprio poder de Deus. Com qual objetivo? Para a salvação. Aí ele Para diz a do salvação. judeu e do grego. Mais uma vez botando os dois em pé de igualdade e a soberania do Evangelho. Exatamente. A lei é o clínico geral, ela só faz identificar o problema, mas ela não resolve. Você Não tem que ligar pro resolve. cirurgião. É verdade. O clínico geral só Exatamente. vai descobrir, mas ele não resolve. É só a triagem, né? É só a O triagem. clínico geral é isso. Só que tá bom, viu? Tá bom, é. Esposa tira colo, clínico geral, É bom pra Essa passar. comparação facilita bastante, É né? o cirurgião. Eu gostei dessa, a lei é o clínico geral, é verdade, O clínico né? geral identifica, mas não resolve. Bota pro clínico geral, bota pro cirurgião. Especialista, bota pro especialista. Esse é bom, Caminho gostei. especialista. A lei condena também, né? Eu A lei gostei. condena também a lei, né? É. A lei condena também você está em pecado. É porque justamente a lei veio para mostrar como o povo estava. É. E isso era para ser aplicado de forma individual. Não, mas para eu ver o outro. É. Vou ver como você está, mas sim eu. É. Por isso que o Tem poder. esse problema aqui. Por isso que o poder veio mostrar como é para a gente olhar para o poder. Como ele falou, o poder para a salvação. O exemplo que entende que é os fariseus, né? Botavam o peso nos outros, mas ele mesmo não praticava. Por isso que o poder, como ele falou aí, veio mostrar como é, ó. Agora é assim, ó. A lei é para ser assim. Ele foi o modelo para se cumprir. É tanto que ele cumpriu a lei e mostrou como se faz isso. Para todo mundo agora olhar, se policiar. Por isso que nós temos que olhar para o autor e consumador da para poder alcançar a Por isso salvação. que os líderes religiosos, eles ficavam tão cegos devido a essa questão da lei, né? Que mesmo quando o Messias estava diante dele, embaixo do nariz dele, operando em todos os lugares que fazia, eles não reconheceram. Não reconheceram. Porque a lei estava acima de tudo. Acima Né? E de mesmo tudo. os profetas anteriores já profetizando a vida do Messias com todos os Sim, sinais. com todos os E sinais. mesmo assim eles não creram, não acreditaram. Porque, e quando Jesus disse, ó, eu sou a lei de Moisés, aí Aí bagunçou tudo. foi tudo, aí se rasgaram as vestes. Irmãos, eu estava lendo Mateus capítulo 12, que fala da briga de Jesus com os fariseus, né? Porque os fariseus, em vez de ir para Jesus para pedir ajuda, os fariseus iam para Jesus para questionar Jesus, né? Aí, os estudiosos do comentário bíblico que fala sobre Mateus, eles dizem que os fariseus, por estarem muito presos à lei, eles não tinham amor Claro. em relação ao próximo, né? Porque a lei era muito dura, muito pesada, né?
Não deixava nem o povo respirar, eles dizem. Ali, os fariseus eram tão duros que deixavam nem o povo respirar por causa da lei, né? E aí tinha essa briga, mas Jesus ele disse que o amor é maior, porque a vida é mais importante, entendeu? A vida. Mas os fariseus não viam isso, os fariseus viam o quê? A condenação para a pessoa, por causa da lei. Isso. Aí pronto, era a briga por causa disso. Ele mesmo não vivia, entendeu? E de certa forma, os romanos estavam cometendo esse mesmo, os romanos cristãos, estavam cometendo esse mesmo equívoco. Como é que o poder para a salvação fez efeito em mim? Que é Jesus, né? Não pode fazer efeito nele, porque da forma que fez nele, eu vou me envergonhar. Aí entra o que você falou, essa vergonha, além desse ato de salvar o outro, a forma que também Jesus veio, humilde, sem formosura, ou seja, eles creram em Jesus sem ver, aí cega, somente por uma palavra, digamos assim, de persuasão, sem entender o que era a justificação. Por isso que o tema central de Romanos é justificação, para eles entenderem que aquele que veio sem formosura, que veio sem pompa nenhuma, sem ser um guerreiro, sem derrotar exércitos, entre aspas, ia ser o Salvador. Mas se eles querem assim, como é que eles estão salvos? Olha a contradição. Então, para esse pessoal entender que realmente quem era o poder para a salvação, que operava tanto nos judeus como nos gentios. Inclusive, nesse versículo 16, ele cita a primeira vez, ele introduz aqui um termo que ele vai utilizar durante toda a sua epístola, né? Que é judeu e grego. Né? O judeu e gentios. Ele introduz esse conceito e para que realmente, de fato, ele agora vai começar a construir agora o seu raciocínio da seguinte forma. Porque primeiro ele se apresenta. O apóstolo primeiro dá suas credenciais, depois ele começa a apresentar Cristo, né? O Filho de Deus, e agora ele vai apresentar a condição do ser humano. Ele introduz aqui o judeu e grego e vai apresentar a condição dos dois. Vocês estão na mesma condição. Se o poder de Deus para a salvação é para todos, logo os dois estão na mesma condição. Não há diferença. Claro, e aí ele introduz esse conceito aqui e vai discorrer sobre isso agora a partir dessa coisa. Tem um detalhezinho aí, viu, pessoal, para a gente diferenciar. Só para nível de informação, eu estava aqui vendo aqui o que o Michel estava falando. A palavra de justo, a origem da palavra justo, ela vem do direito, que era usada aqui. Não era justo, não quer dizer que é um sentido de perfeição. Não. Justo é porque você está bem de acordo com a lei. Porque às vezes quando a gente vê a questão assim de justo, rapaz, você é justo, você não erra. Não, é que você não tem nenhuma dívida com a lei. No caso do sentido aqui, no comentário de Shed. Então, quando falava no sentido você está justo, é porque ou você está quite com a lei ou alguém pagou a sua dívida. Óbvio. Então, quando Jesus chegou para a gente e falou que eu estou justo, é no sentido de assim, você não tem mais nenhuma dívida com a lei. Nenhuma. Né? Quando você estiver refletindo sobre a questão de ser justo, porque você fala, eu não sou, você é justo porque Jesus te fez justo. Jesus pagou a sua dívida. Não tem lei nenhuma que vai lhe condenar. Então você está na condição de justo. Óbvio. Certo? É só para que vocês lembrem dessa definição. Por isso que, Por causa dele, né? uma vez justificado, transgredindo, você volta a dever. Volta a dever. Aí quer pagar a conta, aí diz assim, eu não quero Jesus. Então você quer pagar a sua conta com a lei, com a justiça? Exatamente. Quem é o seu advogado? Não? Por isso que tem esse duplo sentido. Não é antagônico, mas também a lei é para literalmente punir os que se dizem estar salvos. Acabou. Ele vai punir sem sombra de dúvida. Eu compartilhei aqui o comentário em PDF, viu, cara? Certo. Coloca pra Certo. Todo pecado ele será punido, né? Ou será punido. Ou o pecado foi punido na cruz, ou você é punido no inferno. Nenhum pecado ele fica impune. Por isso que essa relação da origem do pecado, né? A gente costuma dizer assim, que o boleto caiu quando Adão e Eva comeram do fruto, né? O boleto caiu, só foi pago. É verdade, né? O pessoal tá afiado. Mas rapaz, olha, esse boleto aí é horrível, viu? Olha o boletozinho triste. Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? É que esse boleto nenhum de nós poderia pagar. Ninguém pode pagar. Ninguém pagar. É uma dívida que não tinha como pagar.
O limite da gente era muito baixo também. Aí agora veio o fiador pagando o boleto e a gente, não, peraí, calma, dê só o mínimo, ainda quero viver aqui. Não é bem assim não. O fiador tá quitando toda a vida e a gente não quer. Aí ele quer. Quer só Não, deixa o cara devendo. Quer só uma partezinha dele, paga só um pouquinho para ficar aqui desfrutando o resto. E o fiador, ele não só quita a sua dívida, como te dá um saldo ainda mais, né? Deixa a sua conta no verde. É verdade. Exatamente, manda o Espírito Santo. Não fica negativado, né? Maravilha. Estamos, Tá fiado. depois vocês conferem aí as analogias e as figuras aí no vídeo. Maravilha. Vai ler? Não, tô só Sim. acompanhando, tô só vendo Vai, se não, tá 18? tá 18 já ou 17? É, 18. O 18. 18 agora vai mostrar literalmente a questão, ele mostra que a situação que os gentios estão sendo devedor, ele mostra aqui, ó, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, 19, o que Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Ou seja, a diferença entre os que estavam literalmente debaixo da lei de uma forma hipócrita ou não, apontando ou não, estava na mesma situação daqueles que eram literalmente depravados. Ele não faz nenhuma separação. Né? Povo lá. Exatamente, ele mostra, os ímpios estão assim. E vai discorrer toda essa parte que a gente trabalha agora, a partir do versículo 18. Porquanto, 21, porquanto tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Ele está falando de quem? Do poder. Você leu 20 mesmo? O 21. O 20? Leu 20? Leu 20. Porque os atributos invisíveis não pulou, não foi? Daí por aí. Leu 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. Ou seja, Deus se manifesta. Então ninguém pode ter a desculpa de, não sei, eu não conheço a Deus, eu não tenho como saber Deus. Ele está dizendo, os atributos, ou seja, as suas coisas invisíveis ou invisíveis, se conhecem desde a criação do mundo. Não foi agora, foi no século passado, não, foi desde a criação do mundo. Né? Então Deus sempre se manifestou. Né? Por isso que a gente vê que toda a cultura, ela sempre tem uma coisa relacionada à religiosidade. Então sempre alguém está buscando. Agora Deus se manifesta, Deus não fica escondido, Deus se manifesta através da sua criação. Claro, Né? Então claro. assim, qualquer pessoa que tentasse se desculpar diante de Deus ou de qualquer situação, mas eu não conheço Deus, Deus faz Então, por exemplo, um índio está numa ramo lá, está numa tribo aí, uma isolada no mundo aí ele tem lá o sol, Deus, a lua, Deus, a água, Deus, ele morre. Vai justificar diante de Deus? Eita! É assim, caso, né? Era para ter pulado pro versículo 20. Vai responde. Isso é providencial. É brincadeira. Vamos lá, o livro Fator Melquisedeque, ele mostra que dentro dessa escultura, sempre, não só em índio, mas em qualquer cultura vai ter questionando. Peraí, tudo bem, se o Senhor é Deus, mas quem fez ele? Quem é que está acima dele? Quem criou ele? E vai ter essa questão. Salmo 19 quebra aí com essa dúvida aí. Salmo 19 aí. Lê, Felipe. Lê. Vou botar aqui para vocês. O que é que o Salmo 19 Porque diz? se ninguém vai poder passar por diante de Deus depois da morte, que depois é uma segue-se o juízo, isso vai desde a criação do mundo. Então. Peraí, a dúvida é porque as tribos indígenas. Não, porque assim, Como é que elas não conheciam Deus, né? vamos botar pouco tempo, 100 anos atrás, isolado aí de alguma mata no meio do mundo aí, morreram muitas tribos aí, muitos nômades aí que tinham um Deus, Deus Sol, Deus Água, Deus Lua. Aí eu supor que ele não identificou que, qual foi o Deus Lua, mas quem criou? Mas ele já tinha a lua que tinha um Deus dali, era o Deus que criou essa lua, o Deus que criou as estrelas, o Deus que... A gente vê isso. Ele já reconhecia que tinha um Deus que fez aquilo. Só se ele adora o sol, que impede de adorar a Deus?
Como é que eu chego a uma conclusão de adorar uma coisa? Mas ele não tem Você está entendendo? Como é que eu... Não é nenhum preciso para me chegar a Deus. É assim, eu acho que é até de forma lógica. Né? A gente... Eu sei que Deus julga você até pela sua consciência, é bem verdade. Sim. A Bíblia diz isso, que nós seremos julgados, não tem como ninguém escapar do julgamento de Deus. Mas ele não conseguiu unificar todas as coisas a um com Deus. Lógico que, obviamente que nesse sentido ele não vai saber, aquele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não é isso não. Mas se ele reconhece que existe alguém que criou e que esse Deus é supremo. Chegou na resposta. Eu conheço alguém que criou esse supremo. A natureza mostra Deus. Deixa eu reconhecer. A natureza mostra Deus. Mesmo que ele separou, Deus falou aqui, mas ele reconheceu um Deus. Deus criou tudo. Logicamente que ele está reconhecendo Deus da Bíblia. Lógico que ele não tem a revelação da palavra dizer. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que viu seu filho. Obviamente que Deus. Deixa eu Mas tocar fogo no negócio. Vai. Não sai aqui só amanhã. Ele vai jogar água no óleo. Olha cá, Vai jogar água no óleo. Óleo quente. Em pleno século XXI, no nosso meio, com Bíblia, com tudo, tem muita gente que está na mesma situação dos índios lá. Mas esse daí será diferente lá porque ele tem o acesso ao conhecimento. Não, mas eles nem têm. Às vezes É isso que o livro Fator Melquisedeque mostra. Lá na Tiba tem um. Em todo canto tem. Peraí, mas e o sol, rapaz? Se a gente adora esse sol, alguém fez isso daí. Tem alguém maior do que ele. Aí cabe o que adora o sol absorver isso ou não. Tu ainda não leu o Salmo, né, rapaz? Na sua crença. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento Tem alguém que fala, só eu, meu Deus, que não deu maravilhado. Tem várias palavras na natureza. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, ou seja, a terra. Firmamento é a parte azul, né? O céu, assim, o céu que a gente vê. E uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Isso. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo se sai dos aposentos, se regozija como herói. Pegou esse caminho. Ou seja, o entendimento de Salmo 19 é que a natureza mostra a Deus. É isso. Isso. De forma Então, eles vão conhecer Deus que A está na natureza mostra, natureza. cabe alguém reconhecer Deus nessa natureza. E mostra de forma inequívoca. Eu só vi os indígenas. Os indígenas também são pessoas normais, que tem pessoas que botam o indígena como um ser puro. Não, eles são pessoas que são ruins também. Aí também tem a atuação do diabo. Tem ali presença satânica, diabo, e tem a presença do Deus. Quer ver um exemplo também na Bíblia? Quando Adão caiu, que se distanciou de Deus, a descendência de Sete passou a invocar o nome do Senhor. Por que os outros não fizeram? Porque eles começaram do nada, começaram a invocar Deus. Aí começaram a refletir sobre a grandeza de Deus. Então assim, esse versículo aqui... Então vai se aplicar esse versículo É nele. o sol. Quem louva, invoca com os lábios, mas o coração está cheio. De repente não é realmente a essência de Deus mesmo, o Criador. Mas é um Deus. É porque realmente a Ao natureza, Deus, no caso. a natureza... Está atrelando aquilo aos deuses, não a Deus. Exatamente, ao Deus Todo-Poderoso, soberano, né? Fala, pronto, é o Deus soberano, criador dos céus e da terra. Aí você está falando do nosso Deus, não pode ser outro. Não pode ser outro. Quem criou é ele. Deus criador, né? Deus criador. Outro exemplo da Bíblia. Tem um sacerdote que aparece do nada. É porque às vezes as pessoas Melquisedeque. já vimos pregar com que pessoas morreram sem Deus dar oportunidade a ele de alguma forma o evangelho se manifestar para ele. Não. Não tem como, meu irmão. Não tem tem como. pessoas aí morrendo sem ouvir o evangelho. Meu irmão, não tem como. Deus se manifesta nem pela terra da natureza, mas vai se manifestar a ele. Não tem É como. óbvio, É óbvio que Deus vai trabalhar com o seu nível de revelação daquilo que você tem. Eu já vi conversando isso. Tem um versículo na Bíblia que se aplica a isso daí. Aquele que não teve a lei, é bem verdade que é outro contexto. Verdade. É outro contexto, mas se aplica nisso. Verdade, Milene. Aquele que não tem a lei será julgado sem a lei. Eu não ouvi falar de Jesus Salvador, mas eu sei que tem alguém aí que fez tudo, que é soberano, que é maior. A intenção. Tem tudo a ver, pessoal. Deus sabe, Deus sabe. A natureza vai reconhecer.
Deus sabe. Gente, é De que forma impossível a você gente usa? olhar para a natureza e achar que isso foi do nada. Exatamente. É impossível. Deixa eu- Tem uma forma maior de você ver Deus? Deixa- Na natureza? Não. Impossível. Não tem E a como. harmonia, porque as coisas Eu não preciso que Deus se manifeste para mim se eu estou vendo Ele. É tudo perfeito. Tem uma né? missionária que foi para uma tribo, essa história é muito conhecida. É. Ela foi para uma tribo, aí dizia que tinha o Deus, que parece que era aquele estava com o Deus Todo-Poderoso, que era o céu, não sei se era o sol. E tinha, eu não sei se era uma paca, uma capivara, alguma coisa, não sei o que era. Que tinha que chegava lá, e para chegar lá, começava a jogar flechas, era uma história indígena. Para chegar no sol, eu esqueci parte, e era como se fosse o caminho para chegar lá. E a missionária usou essa história deles para fazer uma analogia com o evangelho, para dizer que existe um único caminho, entendeu? Paulo no Areópago. Pois é. Para falar que era Jesus, era Deus, Invisível, né? Jesus. Galera, inclusive tem outro relato parecido de outra tribo indígena que contava que havia uma separação do Deus dele e dos homens, mas que esse Deus dele enviaria o seu filho para juntar os dois. Já ouvi essa também. E o missionário fez o quê? Ele já viu o terreno preparado e disse: esse filho já veio e esse filho é Jesus de Nazaré, apresentando a Deus. Irmão, a gente não pode limitar a missão de Deus, não. Paulo foi bem claro. Olha o que Paulo disse aos romanos. No versículo 21, É, né? Olha só, Paulo foi bem taxativo com os romanos. Porque as suas coisas invisíveis, as que não se vê, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder que ninguém vê, como a sua divindade que ninguém pode contemplar, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas. Isso Inclusive a gente. E isso acontece para que ninguém fique sem desculpa. Bom, Tanto que até na minha versão ele diz assim, portanto, não tem desculpa alguma. É verdade, não tem desculpa alguma. não tem desculpa. Ó, que diz aqui o comentário de Hernandes Lopes. Comentário exposido de Hernandes Lopes. Eu passei para Caleb e passa para vocês, viu? Esse comentário aqui, pode ler, é bom. Aí diz aqui no versículo 20, ó. O homem tem a verdade porque Deus se revelou na natureza. Eu disse. O homem tem a verdade porque Deus se revelou na natureza. John Stott destaca que a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Invisível. A criação ou a revelação natural fala sobre os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Então a natureza revela Deus. É. A tribo vai ter que entender que tem um Deus grandioso, né? Um único Deus. Então, grandioso és tu, grandioso. o livro Faltou Melquisedeque tem vários exemplos. E sempre, em todo lugar, vai ter quem questione a questão da divindade. Em todo lugar, em todo tempo vai ter. Não foi à toa que Melquisedeque chegou olhou assim, vendo o comportamento de Abraão, chamou ele de servo do Deus Altíssimo. Da onde é que veio Melquisedeque? Quem foi que disse isso a ele? Porque ele é de um sacerdócio, literalmente, desconhecido. Se Jesus viesse pelo sacerdócio levítico, não poderia, porque ele estaria sujeito à lei. A lei Ele precisaria vir de outro sacerdócio eterno, né? do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. que era- Quando há mudança de sacerdócio, a Perfeito, mudança isso é de lei. perfeito. Quando há mudança de sacerdócio, a Bíblia diz a mudança de lei. De lei, é verdade. É verdade. É perfeito, é perfeito. Perfeito. Vamos continuar. Estamos terminando. Falta aí, já estamos quase terminando. Estamos em que versículo? Já 22, 22. É. Pronto. Está pertinho. É. Vai continuar, senhor? Continue. Olha só. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas paixões carnais do seu coração, a imundícia, para desonrarem o corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram, olha só, isso aqui é muito forte, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Abandonou quem? Os gentios. Os gentios. Os gentios. Tudo isso aqui é se referindo aos gentios. Isso. Os gentios. As paixões
infames, olha só, porque até suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à sua natureza. Isso aí só fica para segunda-feira, isso aí já gera. Essa aplicação aí desse abandonar isso serve pro dia de hoje, né? Hã? Tá servindo pro dia de hoje praticamente, tá? É. Esse abandono aí. Sim, mas olha só a discussão que vocês estão fazendo aqui sobre a grandeza Porque da nós vemos natureza. aí o contexto aí de tudo isso aí, justamente é o que a gente se vê hoje, né? O uso natural do corpo está acontecendo cada vez mais aí. E aqueles que não E reconhecem cada a vez Deus, mais a gente vê e não se inclinam, o mundo quer andando num caminho sem destino. Martins, olha, se tu chegar aqui, alguém construir um prédio rico, luxuoso, cheio de carro Porsche, carro de Ferrari, do nada você vai lá. Qual é a primeira coisa? Você olhar para esse prédio, essa casa, essa mansão, o que é que você vai imaginar? Quem é o dono dessa casa? Né? Rapaz, que casa linda, que casa rica. Aqui, quem é o dono? Olha como a idolatria é um ato de desobediência. Porque você vê o problema é porque você não se interessa pelo Criador, você desvia a atenção de quem é o dono, de quem merece glória, para coisas pobres. A idolatria é uma pobreza. Engraçado, eu deixo de analisar a grandiosidade da criação para adorar uma estátua, um pedaço de pau. Eu vou botar sempre que eu me É converti. ele na minha cabeça. A idolatria é Burrice. Eu como é, Porque eu costumo ter gratidão, porque o irmão reformou a casa, porque não sei o quê. A gente não vê mais isso, né? Eu vou As construir pessoas- meu Deus e esse As pessoas vão pro shopping, vai ser pra onde, vai ser pra onde, mas não fazem mais um culto de gratidão a Deus por algo que não reconhece mais. Não reconhece. Não reconhece mais. Não Foi reconhece. Deus. Como funciona isso? Por isso que Deus não pega leve com desobediência e desonra, porque, rapaz, eu sou o Criador, não que Ele precise disso, é porque nós que precisamos dessa obediência. Aí o que acontece? Ele é o Criador, Ele fez tudo, a organização do universo, a organização dos astros, da terra, perfeita para todos nós, e eu vou adorar um pedaço de tijolo. Aí o que acontece? É uma burrice. É por isso que eu acho engraçado aquela Mas coisa. não, talvez, né? Idolatria é burrice, né? Eu não vi ainda não, mas é. É por isso que eu acho engraçado. É por isso que eu acho engraçado aquela cantora, aquela baby do Brasil, ela fala, o negócio é a diretoria geral, né? Ela assim, eu vou pensar na diretoria geral, porque tipo assim, rapaz, se eu vejo uma obra grande, eu vou, por exemplo, Elon Musk, tá aí, o nome do cara. A gente não sabe como é que ele é, mas as obras dele, as empresas deles, exaltam o nome de quem? Do dono da empresa. Aí eu olho para a natureza, para o céu, para o oceano, para nós, para a complexidade que é, e eu virar as costas para o Criador, não faz sentido, gente. Isso aí é uma obra de desobediência, por quê? Porque o Criador do universo é santo. E eu não quero me submeter à sua santidade. Então, o versículo Aí eu acho melhor desobedecer a ele. Então o versículo Entendeu? que diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, eu só posso ser livre se eu entender essas coisas, se eu entender quem é o Criador, quem é esse que faz essas coisas. Não tem como eu dizer que sou livre se eu não conheço Deus na sua essência. Não tem como eu dizer que sou livre. Não Tem aqui uma. É porque é o seguinte, você não vai poder dizer não há Deus, porque a natureza proclama a exigência do Deus soberano todo-poderoso. Verdade. Inclusive, Caleb citando o exemplo de Elon Musk, as marcas deles não só remetem a ele, como tem a assinatura dele. Isso. E Deus faz a mesma coisa, ele deixa a sua assinatura sempre na natureza. Cabe a gente olhar, interpretar e entender isso. Exato. Teve tocando nessa ponta, tem até quem estuda genética sabe dizer melhor, que você convertendo, né, as propriedades lá, aí eles convertem com letras, né? Tem as propriedades, tal é X, isso aí é Y e tal. Aí pegando a molécula do corpo humano, tudo, e convertendo, aí tem as iniciais de nome, Yahvé. Eu vi. Eu já ouvi falar Já. sobre isso. Eu acho que eu falei aqui. Não foi a Adalto Lourenço que falou isso? Não, eu vi uma mulher que estuda, que disse Calvinista, que é o seguinte, é porque tem uma sequência numérica. Isso. E os judeus, se você pegar essa sequência numérica, é a mesma sequência numérica das letras do nome que não pode ser pronunciado. Até porque, que é o nome do Deus porque é letra e número também nesse, no alfabeto hebraico, a letra também corresponde ao número. Então essa sequência numérica corresponde às letras que formam o nome de Deus está aqui, Yahvé, ó, né? tá a minha marca. Ó, A gente tem a assinatura de Deus. A assinatura de Deus. Pois é. no comentário de Hernandes Lopes, né? Vão ler sobre o versículo 23, sobre a idolatria, né? Diz aqui, ó. Aquilo que começou na mente e desceu ao coração deságua na religião. A pretensa sabedoria humana e rejeitar o conhecimento de Deus e mudar a glória do Deus incorruptível à imagem de homens
aves, quadrúpedes e répteis, é a mais tosca loucura e o nível mais baixo da degradação espiritual. Exatamente. Em seu pensamento, os seres humanos reduzem Deus a 2 pernas, depois a 4 patas e finalmente a rastejar sobre o vento. E em todo o tempo eles se dizem sábios, né? Porque Paulo ele briga com isso, né? Vocês dizem que são sábios, dizendo que Deus é um animal, mas estão reduzindo a glória de Deus em coisas corruptíveis. O interessante é que dentro de Romanos a gente acabou de ler Paulo falando destacando os gentios. Mas na frente você vai ver que ele vai mostrar que os judeus fizeram a mesma coisa. Ele está tratando isso aqui, apontando para o gentil, apontando. No final dizer, ó, vocês fizeram a mesma coisa. É verdade. Por isso que precisam da É porque justificação. talvez o judeu quisesse dizer assim, a gente somos diferentes. Vocês Não são. Você tá Porém, pronto, do mesmo jeito. por isso que ele mostrou. Do mesmo jeito. Se gloriar, se Bezerro de ouro. Senhor, se gloriar. Bezerro de ouro, as imoralidades sexuais de todo o povo judeu. E é importante isso porque a ideia é o seguinte, que o livro traz, que quando você não ocupa a sua mente com a verdade, você vai ocupar ela com a mentira, com o que é falso. Aí nasce esse negócio aí de idolatria, de pecados, né, carnais, porque a sua mente está ocupada com o que é falso, com o que é mentiroso, né, com o que é idolatria, coisas ruins. Isso. Então, se você não ocupar sua mente com a verdade, você vai ocupar com coisa ruim. E outra coisa também, para a gente pontuar, né? Idolatria não é só algo é uma imagem, né? Não, idolatria é tudo aquilo que tira a primazia de Deus. A própria Então, prostituição é idolatria. Então, muitas vezes a gente fala, né? A gente como evangélico gosta muito de criticar os católicos, isso, mas muitas vezes nós incorremos nos nossos próprios ídolos, né? Nós temos os nossos próprios bezerros de ouro. E às vezes os próprios católicos usam isso como argumento, né? Como uma contradição que a gente viu lá. Mas você, por exemplo, toca pastor fulano, Então, exatamente. isso, aquilo, ou por exemplo, até mesmo um trabalho, uma casa, pode ser um nome. Qualquer coisa, exatamente. Qualquer coisa que Você mesmo, o narcisismo, você mesmo é um você Deus. mesmo Pode ser um isso. Versículo 20. Deixa só o Pedro falar. Pedro. Sempre que eu estou lendo Romanos, eu gosto de imaginar o seguinte, que nesse primeiro capítulo, eu sempre gosto de imaginar que tem um judeu rindo de um gentil apontando o dedo e dizendo, olha, você faz tudo isso. Aí no capítulo 2, Paulo chega quebrando as pernas, dizendo, olha, você faz também. Aí no terceiro, ele bota todos em pé de igualdade, dizendo, todos pecaram. Isso que eu acho da hora de ler Romanos. Exatamente. Por isso que ele fala a questão do gentil, que é para mostrar o efeito de tudinho. E no 12 ele vai dizer, vocês fizeram a mesma coisa. Foi isso que eu falei há pouco tempo. Estão no mesmo pé de igualdade no que diz respeito a desobedecer, a desonrar a Deus. Quem está em pé, cuide para que não caia. Versículo Vamos só concluir aí. Concluir aí. Se não der, a gente pode continuar a próxima aula. E semelhantemente também os varões, deixando-os natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, a lista é grande, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem atenção natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem, isso aqui é importante, mas também consentem aos que as fazem. Muito parece com o dia de hoje. Olha só o que diz aqui. Tudo isso aí, ó. Vou resumir, né? Tudo que está falando aqui nesse comentário. A história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito do sexo. Aí entra aí, ó. Sim. Porque a isso relação também Vou criar um Deus aqui, aí, como eu criei esse Deus, eu posso fazer o que eu quero, porque foi Deus criado. É um dos problemas
Mas, Isso. né? Porque Mas acontece na igreja é moralidade. Imoralidade. né? Porque a sensualidade, ela faz com que pessoas... Qual o pecado da sensualidade? É você ver pessoas se rendendo aos seus pés por você. Aí, então a pessoa, ela se coloca tipo como um Deus. Então assim, quando a pessoa, ela se... Porque o sexo é simplesmente para ver uma relação entre um homem e uma mulher casado. É uma forma deles se amarem, vamos dizer assim, de forma santa, né? Falei isso no casamento. No casamento? Pronto. Aí, então, quando você entra para prostituição é promiscuidade. Uma pessoa que é prostituta, ela sente prazer em ser desejada por muitos. Muito. E isso é um desejo de idolatria. Irmãos, olha, isso aqui é Entendeu? forte. O casamento protege tanto o homem quanto a mulher. Claro. Porque a mulher ela tem relação com alguém que tem compromisso com ele e o homem vai ter exatamente vice-versa. Então o casamento protege os dois. Será que o que a gente está comentando agora não fere um princípio da natureza? Exato. Hã? Olha aí. Isso aqui é forte. A perversão da vida surge da perversão da fé. E aí, quando você começa a deturpar a sua fé com doutrinas falsas, você começa a perverter sua própria vida. E aí entra o quê? Não precisa você querer forçar uma pessoa e criar regras para uma pessoa que está na depravação. Ela vai ter que se converter. Ela vai ter que receber a mensagem transformadora. Sim. Não adianta você botar a pessoa tipo assim, não, vamos ajeitar essa pessoa, se a pessoa nem nasceu de novo, nem recebeu essa mensagem da fé. Continue. Se a raiz do pecado humano é a perversidade religiosa, o fruto é a corrupção moral. Isso. Arrancando de Deus, da fonte da sua vida e felicidade, o homem procura a satisfação na criatura. É, não, porque eu estou vendo aqui só um comentário. A rebelião contra Deus criou um vácuo na natureza humana. Todos os desejos e excessos do comportamento humano são tentativas malogradas de satisfazer aquele doloroso vazio que o mundo nunca poderá preencher. Como resultado do seu afastamento de Deus, o homem está condenado a um anelo insaciável. Ou seja, quando a pessoa ela deixa Deus verdadeiro, ela deixa, né, isso, a sua fé verdadeira no único Deus, ela passa a ficar vazia, né? E a preencher esse vazio com a satisfação na criatura. Na adoração que ele fala aí. Foi o que ele falou. Na criatura, você começa a querer, digamos assim, satisfazer os seus desejos, porque você deixou Deus, o único Deus verdadeiro, né? Aí quando você deixa o único Deus verdadeiro, você começa a querer satisfazer a sua vida na criatura, nas pessoas e no pecado, né? Na imoralidade. E Deus entrega. Quando você não aceita, Paulo falou isso aí, falou, levou as paixões. Deus entrega as Ele não paixões. está falando sobre sentido de antigamente, não. É, Não, não acha que Deus continua E fazendo. o que é que a pessoa não entende? Não entende que o pecado ele escraviza você, entendeu? E ele se entrega, você fica escravo do seu próprio pecado. Então, e outra coisa, e o pecado ele degrada a humanidade, né? Eu fico imaginando, você perceba que na promiscuidade sempre tem uma doença envolvida nesse negócio, que as pessoas se destroem. Perceba que a AIDS, todas as várias DSTs se multiplicam na prostituição, na promiscuidade. Sim, Porque fala, aí bota, usa camisinha, usa isso, se parar, deixar, não tem melhor contraceptivo do que você ter um casamento direito santo. A promiscuidade. Se você não viver uma vida promíscua, você não vai ter essas doenças. Então perceba que como tem a natureza de Deus e como existe já um castigo para esse tipo de pecado quando você se entrega a ele. Meu pai, essas pessoas que reconhecem isso estão recebendo em si mesmo o que convém ao seu A ego. pena, né? Quem me diz alguma coisa de benéfica na promiscuidade? Nada, gente. Não se tira nada de benéfica na promiscuidade. Eu já ouvi falar que As a consequências são maior, gravíssimas. a maior transmissão, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, não sei sobre isso, mas o que dizem é que a maior taxa de transmissão de AIDS é entre a comunidade LGBT, né? Entre os gays, né? Hoje a gente não pode nem falar isso, por quê? Hoje a gente não não pode sei nem se é falar. verdade. Não, na década foi chamada AIDS, foi chamada a doença dos homossexuais. Porque os homossexuais eles entravam naquela questão. Hoje você não pode nem falar isso, você pode entrar num processo. Porque eles consideram isso como um preconceito. Lembra que recentemente teve uma doença do macaco? Ebola. Não foi ebola não. Agora a gente estava lá conversando com uma professora até lá da Mas escola. foi ebola. Pessoal, não foi crente, foi o G1. Essa doença, ela acontece mais entre relações sexuais homossexuais e entre homens. Isso. Aí, quando eu falei isso, a professora que estava na escola ela nem procurou um método científico, já disse logo que era uma expressão homofóbica. Não só Qual isso, a né? escola? E os Mas- malefícios Mas não tá mais não. Então, os você malefícios do vê. sexo anal. Nem se fala. E os malefícios do sexo anal?
O sexo anal, ele gera um problema cardíaco. Isso foi uma médica que disse. Então, Câncer pessoal, de então próstata. Deus criou tudo perfeito para ser usado de forma santa. Se você escolhe, Incontinência. se você Aí vai. escolhe viver via Aí vai. contra a vontade de Deus, existe preços que você paga. Deus, você quer viver isso? Eu entrego você as suas paixões. Pode Agora os boletos vêm, né? Os boletos vão é. vir. Irmão, quer falar alguma coisa? Professor Jocelon, professor Jefferson? Não, Foi bastante satisfatório hoje, foi a bênção. Não se preocupe, meus irmãos, que próximos dias a gente vai retomar muitas coisas que discutiu hoje. Muitas, Mas volta, gente. Graças a Deus é um ciclo que a gente vai sempre retomando. Vai estar sempre na carta lá. Isso, é bom que a gente vai memorizando. Então, eu convido vocês para estarem aqui sempre, toda segunda-feira, no nosso momento bereanos, quando puder, estudando a palavra de Deus. Amém? Obrigado, Felipe. Esteja sempre conosco. Aqui também é a sua casa. Amém. Felipe é da igreja Bom Refúgio. Assembleia de Deus Bom Refúgio. Seja sempre muito bem-vindo. Se você é de Deus, amor, quiser vir, pode vir, presbiteriana, batista. Vai ser sempre bem-vindo aqui. Amém? É a palavra que temos É a palavra de Deus. Agora, se for para heresia, a gente aqui vai tentar combater heresia. Heresia aqui não pode. Ele veio para discordar com a discórdia, né? É, Palavra. plantar discórdia não. Discórdia não. Pode falar, mas tem que ouvir também, né? A palavra. Achar que a espada. Amém? Pode finalizar aí, Pedro. Pode finalizar a vida. Pode ser, irmãos. Valeu, Marco. Valeu.